No deslumbrante amanhecer da savana africana, quando a natureza exibe sua força e beleza grandiosa, os predadores mais poderosos da Terra também despertam para batalhas intensas. A vida selvagem dos guerreiros mais fortes da savana é uma luta incessante para afirmar sua posição e garantir a sobrevivência. Aqui, a força e as habilidades de combate dos predadores não são usadas apenas para caçar, mas também como ferramentas para disputar a dominação, território e recursos com rivais, e até mesmo com seus próprios semelhantes ou membros do bando. Bem-vindo à savana africana, quando os predadores supremos disputam pelo domínio. Sob o sol radiante da savana africana, onde o vento suave acaricia a vasta planície dourada, existe uma criatura misteriosa e graciosa que tem habitado a Terra por milhões de anos. É o guepardo, com o nome científico Acinonyx jubatus, originário da linhagem puma da família Felidae. O guepardo é um dos animais mais majestosos e o mais rápido corredor da Terra, representando a paciência e a habilidade na luta pela sobrevivência na severa savana africana. O guepardo é um dos felinos mais antigos ainda existentes hoje em dia. Os fósseis mais antigos de guepardos foram encontrados no leste e sul da África, datando de 3,5 a 3 milhões de anos atrás, com 4 subespécies reconhecidas, todas originárias da África e do centro do Irã. Atualmente, o guepardo habita uma variedade de ambientes, como as savanas do Serengeti, as montanhas áridas do Saara e os terrenos desérticos e montanhosos que oferecem condições ideais para suas caçadas em alta velocidade. O guepardo é considerado uma das obras-primas de Deus, com um corpo perfeitamente projetado para ser o mamífero terrestre mais rápido do mundo, atingindo uma velocidade máxima de até 112 km por hora. Eles possuem um corpo esguio e mais leve em comparação com outros grandes felinos, com uma altura que varia de 70 a 90 centímetros e um peso entre 21 e 72 quilos. Além disso, sua coluna vertebral é extremamente flexível, com vértebras estruturadas para se estender ao máximo. Isso permite que a coluna do guepardo funcione como uma mola enquanto ele corre, ajudando a produzir saltos longos, com cada passo alcançando de 7 a 8 metros. Graças a essa característica, o guepardo pode acelerar rapidamente em um curto período, com a capacidade de ir de 0 a 96 km por hora em apenas cerca de 3 segundos. As pernas do guepardo são longas e poderosas, com músculos concentrados principalmente nas coxas e panturrilhas, representando 19,8% de sua massa corporal, enquanto os membros anteriores representam apenas 15,1%, o que ajuda a gerar uma força propulsora intensa durante a corrida. Para garantir melhor aderência ao solo ao se mover em alta velocidade, as garras do guepardo não podem ser completamente retraídas, ao contrário de outros felinos.
Esse é o motivo pelo qual o nome de seu gênero é Acinonyx, derivado da combinação de duas palavras gregas, akinitos, que significa imóvel, e onyx, que significa unha ou garra. Traduzido livremente, seria garras imóveis, referindo-se à capacidade limitada do guepardo de retrair suas garras. Além disso, o guepardo possui uma longa cauda que funciona como um leme, ajudando-o a manter o equilíbrio e a realizar curvas impressionantes enquanto persegue sua presa. No mundo implacável da savana, cada dia é uma batalha pela sobrevivência, e o guepardo é um mestre em táticas de caça, com uma taxa de sucesso de até 40%. A estratégia de caça do guepardo é uma combinação perfeita de velocidade e inteligência. Eles não confiam apenas na sua velocidade para perseguir a presa cegamente. Em vez disso, escolhem seus alvos com cuidado. As presas principais do guepardo costumam ser animais herbívoros de pequeno a médio porte, especialmente antílopes como o Thompson, a gazela, o impala e as lebres. Esses animais geralmente têm um porte menor, são rápidos e têm ótimos reflexos, o que não só apresenta um desafio emocionante para o guepardo, mas também se alinha perfeitamente com sua estratégia de caça de perseguição. O guepardo é um predador diurno, caçando geralmente nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, para evitar predadores maiores que são ativos principalmente à noite, como leopardos e leões. Eles costumam observar e selecionar suas presas à distância, aproximando-se lentamente e de forma furtiva, aproveitando ao máximo a cobertura da vegetação e do terreno. Nesse momento, a pelagem dourada com manchas pretas irregulares funciona como uma camuflagem perfeita, permitindo que o guepardo se misture ao ambiente. Seus grandes olhos com linhas negras que se estendem dos cantos dos olhos até os lados do nariz, parecendo lágrimas, não são apenas uma característica distintiva do guepardo, mas também ajudam a reduzir o brilho do sol enquanto observam suas presas. O guepardo usa sua velocidade para se aproximar da presa a uma distância curta e, em seguida, utiliza um salto poderoso e suas garras afiadas para derrubar o alvo. Após o término da caça, a presa é levada para perto de um arbusto ou sob uma árvore para evitar outros predadores. Nesse momento, o guepardo está exausto após a perseguição em alta velocidade e precisa descansar por um período de 5 a 55 minutos. O instinto de alerta do guepardo o mantém sempre pronto para se defender, pois predadores mais fortes e agressivos frequentemente aparecem para roubar sua presa. Para lidar com presas mais difíceis ou concorrentes mais fortes, o guepardo desenvolveu um sistema social bastante flexível e único. Diferente de muitos outros grandes felinos, a organização social dos guepardos é claramente dividida entre grupos, com base no gênero e nas relações familiares. As fêmeas geralmente vivem de forma independente após se separarem da mãe, enquanto os machos tendem a formar pequenos grupos chamados coalitions. Em uma coalizão, geralmente composta por 2 a 3 machos, os membros são frequentemente irmãos, embora também existam casos em que machos não relacionados se unem.
Essa aliança traz muitos benefícios, permitindo que os guepardos controlem territórios maiores, aumentem as chances de sucesso na caça e se protejam mutuamente contra ameaças de outros predadores. Essa organização é uma ilustração vívida da união ensinada na Bíblia. É melhor haver dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajudará a se levantar. Enquanto os machos vivem em coalizões, as fêmeas geralmente levam uma vida solitária, interagindo com outras apenas por curtos períodos enquanto cuidam de seus filhotes. Quando os filhotes estão suficientemente crescidos para se tornarem independentes, a mãe guepardo os deixa para recomeçar sua vida, retornando à sua solidão. No entanto, essa solidão não é um sinal de fraqueza, mas sim uma estratégia para otimizar os recursos, garantindo que a fêmea possa buscar e proteger seu alimento sem precisar compartilhá-lo com outros indivíduos. Ao contrário de outros grandes felinos, a estrutura da laringe e das cordas vocais do guepardo não é projetada para rugir. Em vez disso, eles utilizam uma série de sons suaves e sutis para se comunicar com seus semelhantes, que às vezes se assemelham ao miado de gatos domésticos. Essa diferença está relacionada ao papel ecológico dos guepardos, que são predadores que dependem principalmente da velocidade. Os sons mais suaves e delicados que utilizam na comunicação ajudam a reduzir a competição com outros predadores mais poderosos, alinhando-se com seus instintos e estratégias de sobrevivência no ambiente natural. Um dos sons mais característicos do guepardo é o chirp, que se assemelha ao canto de um pássaro. Quando uma mãe guepardo precisa encontrar seus filhotes perdidos, ou quando os filhotes procuram pela mãe ou pelos irmãos, eles podem usar um som semelhante, mas mais alto, chamado yelp. Esse som pode ser ouvido a uma distância de até 2 quilômetros. O guepardo também utiliza assobios curtos e agudos para se comunicar e demonstrar alerta, especialmente quando machos em uma coalizão querem avisar uns aos outros sobre a presença de um inimigo ou de uma possível presa. Além disso, o guepardo pode emitir um som parecido com o miado de um gato doméstico. Esse som, embora seja considerado versátil, geralmente está associado a desconforto ou excitação. Além dos sons, o guepardo também utiliza a linguagem corporal para se comunicar. Quando uma mãe guepardo está cuidando de seus filhotes, cada gesto, desde uma lambida suave na pelagem até a forma delicada como segura o pescoço do filhote com a boca, expressa proteção e carinho. Para o guepardo, cuidar e ensinar os filhotes é uma tarefa sagrada, semelhante à maneira como guiamos nossos filhos nos valores cristãos, amando-os e protegendo-os em cada passo da vida. Quando dois guepardos se encontram, eles podem tocar suas cabeças ou esfregar seus focinhos um no outro, um gesto que expressa saudação e afeto. Esse é o modo como os guepardos mantêm uma relação próxima com seus semelhantes, mesmo que tenham estado separados por um longo tempo. Esse gesto é semelhante ao nosso ato de apertar as mãos, abraçar ou trocar sorrisos, simbolizando a conexão e o amor que Deus nos ensina. No entanto, o guepardo nem sempre utiliza a linguagem corporal e os sons de forma suave e carinhosa. Quando precisa proteger seu território ou disputar o direito de acasalar, ele pode se tornar agressivo, usando assobios ou rosnados baixos para alertar o oponente.
Esses confrontos geralmente são breves, pois o guepardo sabe que uma luta prolongada pode resultar em ferimentos e aumentar o risco de ser atacado por outros predadores. Nesses momentos de tensão, os sons e gestos não expressam mais afeto, mas sim a defesa da sobrevivência, semelhante à maneira como protegemos nossa família e fé diante dos desafios da vida. Dentro de uma coalizão de guepardos, a competição pela dominância é inevitável. Essa dominância não apenas determina quem controlará o território, mas também impacta diretamente a capacidade de atrair fêmeas e as oportunidades de acasalamento. Diferente dos confrontos ferozes entre leões ou leopardos, as lutas entre guepardos são geralmente breves, mas extremamente tensas. É uma dança de destreza, onde cada salto e cada mordida são cuidadosamente calculados. O maior dos machos, com sua experiência e confiança, sabe que não é a força bruta, mas sim a paciência e a estratégia que são as chaves para manter o poder. Quando a luta começa, os dois guepardos se enfrentam em saltos impressionantes, mordendo o pescoço e os ombros do oponente. Mas, nesse combate, o objetivo não é destruir o adversário, mas sim demonstrar superioridade. O guepardo mais forte eventualmente empurrará seu oponente para trás com golpes poderosos, forçando o desafiante a recuar e aceitar a dominância. Mas, mais do que a vitória, essa luta é uma prova da sabedoria que Deus concedeu a todas as criaturas, que a dominância não vem apenas da força, mas também da paciência e da capacidade de autocontrole. Para os animais selvagens, o território é um bem inestimável e extremamente importante, e isso é ainda mais acentuado para os machos de guepardos em uma coalizão. Quando ocorre uma invasão de outros machos, os membros da coalizão se unem para enfrentar a ameaça. As batalhas podem envolver mordidas e golpes poderosos, com o objetivo de intimidar e repelir o inimigo. A savana é um ambiente de vida extremamente duro, onde os recursos são sempre escassos. Nessa região, os guepardos enfrentam vários concorrentes e podem perder de 13% a 14% de suas presas para carnívoros maiores e mais fortes. Além disso, em áreas com uma alta concentração de grandes predadores, como no Parque Nacional do Serengeti, a taxa de sobrevivência dos filhotes de guepardo é de apenas cerca de 17%. Entre os predadores, os leões representam a maior ameaça para o guepardo. Com seu tamanho e força superiores, os leões podem facilmente roubar as presas capturadas pelos guepardos, que não têm força suficiente para enfrentá-los, especialmente após uma exaustiva perseguição para capturar a presa. Os leopardos também representam uma ameaça significativa, não apenas roubando as presas, mas também eliminando filhotes de guepardo. Diante de um leopardo, o guepardo pode tentar se defender e proteger sua presa. Ele se abaixará ao chão, rosnando com a boca escancarada, olhando fixamente para a frente de maneira ameaçadora e com as orelhas voltadas para trás. Enfrentar predadores que caçam em grupos, como as hienas e os cães selvagens africanos, é provavelmente a situação mais desesperadora para o guepardo. O grande número e as táticas de caça coordenadas desses animais tornam quase impossível para o guepardo proteger sua presa.
Os confrontos entre o guepardo e as hienas ou cães selvagens africanos geralmente levam a um único desfecho. O guepardo é forçado a abandonar sua presa e fugir para preservar sua vida. Essa é uma renúncia inevitável e nobre, semelhante ao que Cristo nos ensinou sobre paciência e a importância de saber sacrificar algo em prol de um propósito maior. Quando o sol começa a se pôr no horizonte, a savana africana se transforma do dourado brilhante do dia para as cores místicas da noite. O tempo de caça do guepardo chega ao fim, dando lugar ao predador silencioso e enigmático da savana. Com manchas negras sobre a pelagem dourada, o leopardo, cujo nome científico é Panthera pardus, se move como uma sombra oculta na escuridão. Eles são a personificação da resistência, agilidade e força, dotados por Deus com características excepcionais para sobreviver em um ambiente repleto de desafios e perigos. O leopardo tem uma história antiga entre os grandes felinos, com seus ancestrais acreditando-se terem vivido há cerca de 3,5 milhões de anos. Os fósseis mais antigos dessa espécie foram encontrados na África e na Ásia, evidenciando sua longa existência e notável capacidade de adaptação ao longo de milhões de anos de mudanças na Terra. Ao longo do tempo, os leopardos se adaptaram a uma grande variedade de ambientes, desde florestas tropicais, regiões montanhosas até as savanas áridas. Na savana africana, a subespécie Panthera pardus se tornou um dos predadores mais importantes, desempenhando um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico ao controlar as populações de herbívoros. O leopardo possui uma aparência impressionante, com sua pelagem dourada coberta por manchas negras características. Essas manchas não apenas ajudam o leopardo a se camuflar em seu ambiente, mas também servem como um distintivo claro, tornando-o inconfundível entre os outros felinos. O leopardo possui um corpo robusto, pesando entre 30 e 90 quilos, com um comprimento corporal de 1,2 a 1,5 metros, sem contar a longa cauda, que o ajuda a manter o equilíbrio ao correr e escalar. Os músculos das patas dianteiras do leopardo são extremamente desenvolvidos, permitindo que ele suba em árvores altas, carregando presas que podem pesar até 3 vezes o seu próprio peso. Essa habilidade não só protege sua presa de outros carnívoros, como leões e hienas, mas também proporciona um local seguro para o leopardo comer e descansar. O corpo do leopardo é projetado para se adaptar a diversos tipos de terreno. Sua coluna vertebral é extremamente flexível, permitindo-lhe acelerar rapidamente e mover-se com agilidade em espaços estreitos ou terrenos irregulares. Essa capacidade é crucial para que o leopardo seja um predador excepcional, tanto nas florestas densas quanto nas savanas. Cada movimento desse animal é uma prova da perfeição no design que o Criador reservou para essa espécie. Ao contrário do guepardo, o leopardo não depende da velocidade absoluta para caçar, mas sim da resistência e da estratégia. O leopardo é um predador versátil, caçando uma grande variedade de presas, desde pequenos antílopes, zebras, até primatas e até mesmo crocodilos jovens. No entanto, ele geralmente prefere presas de tamanho médio, como o impala ou o antílope Thompson.
Ele não se apressa, mas pacientemente espera pelo momento perfeito. Quando a distância é ideal, o leopardo avança de repente com uma velocidade impressionante, usando suas garras afiadas para derrubar a presa. Com uma mordida precisa no pescoço ou na nuca, exercendo uma força poderosa de até 470 libras-força por polegada quadrada, o leopardo rapidamente termina com a vida da presa, rompendo a artéria principal ou causando asfixia. Depois de abater a presa, o leopardo geralmente a arrasta para o alto de uma árvore para se alimentar, evitando assim a competição com outros predadores. Esse ato não é apenas uma forma de proteger sua comida, mas também demonstra a sabedoria que Deus concedeu a essa criatura, que sabe aproveitar todas as vantagens para sobreviver em um mundo cheio de perigos. Embora os leopardos passem a maior parte de suas vidas sozinhos, isso não significa que eles não se comunicam com outros da mesma espécie. Na verdade, os leopardos possuem um sistema de comunicação sofisticado e complexo, utilizando sons, marcas de odor e linguagem corporal para interagir com seus semelhantes. Esses sinais podem não ser facilmente perceptíveis para nós, mas para outro leopardo, eles são mensagens claras sobre os limites do território, relações sociais e até mesmo o interesse por um possível parceiro. O leopardo macho utiliza um rugido baixo, mas ressonante, para anunciar sua presença ou como um sinal de busca por uma parceira. Além disso, eles emitem sons como assobios ou rosnados para alertar possíveis ameaças. Por outro lado, sons mais suaves, como miados, podem ser a maneira que as leoas usam para se comunicar e tranquilizar seus filhotes. Além disso, o leopardo também utiliza a linguagem corporal para expressar suas atitudes e intenções. Quando ele arqueia as costas, ergue a cauda e arrepia os pelos, está enviando um sinal claro de alerta ao oponente, indicando que está pronto para lutar, se necessário. Esses sinais podem ser extremamente eficazes para evitar conflitos desnecessários quando o leopardo se depara com outro da mesma espécie. O leopardo é o exemplo típico de um grande felino solitário, vivendo e caçando em um vasto território. Eles só interagem com outros de sua espécie em ocasiões especiais, como durante a temporada de acasalamento ou quando as fêmeas estão cuidando de seus filhotes. O território de um leopardo varia de 30 a 78 km², dependendo da abundância de presas e da densidade populacional da espécie. Esse território é protegido com rigor e qualquer intruso enfrentará uma resposta feroz. Quando dois leopardos machos se encontram na fronteira de seus territórios, a tensão é palpável, refletida nos olhares fixos que trocam. Suas orelhas se abaixam e um rugido baixo emana de suas gargantas, sinalizando que uma luta está prestes a acontecer. Não há espaço para misericórdia nessa batalha. Com garras afiadas e músculos poderosos, eles se lançam um contra o outro, desferindo mordidas e golpes vigorosos para determinar quem será o dominante e quem terá que recuar. Após uma batalha feroz, o leopardo mais jovem e menos experiente geralmente opta por recuar ao perceber que não pode vencer o oponente mais experiente. Ele cede o território ao mais forte e se afasta, carregando consigo as cicatrizes que servem como lembretes da brutalidade da vida na savana. O vencedor, embora ferido, exibe suas cicatrizes como medalhas de honra, reafirmando sua posição de domínio.
Deus criou essa competição como uma parte natural da vida, assim como está escrito no livro de Provérbios. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. No entanto, o leopardo não enfrenta apenas seus semelhantes, mas também outros predadores na savana. Cada espécie tem suas próprias vantagens, e cada encontro é um teste de sobrevivência. Entre esses predadores, a hiena malhada é responsável por até 50% dos casos de roubo de presas do leopardo. As hienas gananciosas geralmente caçam em grupo, procurando roubar presas de outros predadores. Ao avistarem um leopardo se alimentando, elas rapidamente se aproximam em grande número, usando sua superioridade numérica para intimidar e roubar a comida. Se o terreno de caça não oferece árvores altas para o leopardo se refugiar, ele é forçado a enfrentar as hienas no chão. Nesse momento, o leopardo precisa tomar uma decisão difícil. Ele pode tentar enfrentar os numerosos e agressivos oponentes, usando todas as suas habilidades de combate e defesa antes de buscar uma retirada segura. Ou pode optar por abandonar a presa para preservar a própria vida, guardando forças para futuras caçadas em vez de se arriscar em uma batalha perigosa. Os predadores em matilha, como os cães selvagens africanos, são talvez os adversários mais formidáveis para o leopardo. Quando confrontado por cães selvagens, o leopardo raramente luta. Em vez disso, ele usa sua velocidade e habilidade de escalada para escapar do cerco, protegendo sua vida e, se possível, sua presa. O concorrente mais perigoso do leopardo é, sem dúvida, o leão, um predador muito maior e mais poderoso. No Sabi Sand Game Reserve, os leões são responsáveis por cerca de 22% das mortes de leopardos. Embora a habilidade de escalar dos leões não seja tão impressionante quanto a dos leopardos, eles ainda conseguem ter uma alta taxa de sucesso em roubar presas de leopardos que estão em árvores. Em situações em que sua vida está em risco, o leopardo é forçado a abandonar sua presa e escalar ainda mais alto nas árvores, para onde os leões não conseguem alcançá-lo. Nesses momentos, a habilidade excepcional de escalada se torna uma das maiores vantagens do leopardo para se proteger, como um presente que Deus lhe concedeu para sobreviver em um mundo repleto de perigos. Os poderosos leões continuam sua jornada de domínio, com rugidos poderosos que ecoam à distância, impondo respeito e temor em todas as criaturas ao redor. Com o nome científico Panthera leo, o leão é o grande felino que simboliza o topo da cadeia alimentar na savana africana, sendo reverenciado como o rei dos animais. Os leões têm uma história rica e têm sido símbolos de força e autoridade desde a antiguidade. Fósseis indicam que os ancestrais dos leões modernos existiram há cerca de 1,5 milhão de anos. Eles outrora se espalhavam amplamente pela África, Europa e Ásia milhares de anos atrás. Hoje, os leões vivem principalmente nas savanas e planícies africanas, com duas subespécies principais. O leão do norte da África, Panthera leo, e o leão do leste e sul da África, Panthera leo melanochaita. Os leões são o segundo maior felino, ficando atrás apenas do tigre siberiano. Eles têm uma aparência imponente e majestosa, facilmente reconhecíveis pelo seu tamanho e pela pelagem de cor areia característica. Os machos adultos geralmente pesam entre 150 e 250 quilos, enquanto as fêmeas são mais leves, pesando entre 120 e 180 quilos.
Os leões machos se destacam especialmente por sua densa e volumosa juba, que pode se estender até os ombros e o peito, conferindo-lhes uma aparência majestosa e autoritária. Essa juba é um símbolo de maturidade e força. A cor da juba varia do amarelo claro ao preto, dependendo da idade, genética e condições ambientais. Quanto mais escura a juba, mais ela indica que o leão é saudável e experiente. Ao contrário das pequenas coalizões dos guepardos, os leões são os únicos grandes felinos que vivem em grupos sociais complexos. O território de um grupo de leões pode se estender por até 260 km², abrangendo áreas férteis com abundância de água e alimentos. Um grupo de leões, chamado de Pride, geralmente consiste em 2 a 12 fêmeas relacionadas por laços de sangue, junto com 1 ou 2 machos adultos. Os machos adultos que não pertencem a uma Pride são conhecidos como leões nômades. Esses leões nômades podem formar grupos chamados coalitions, onde se unem para aumentar suas chances de sobrevivência e, eventualmente, desafiar outros machos para conquistar uma Pride. Assim como a maioria dos animais selvagens, os leões utilizam tanto sons quanto gestos para se comunicar. Entre esses sons, o rugido do leão é um dos mais poderosos entre os mamíferos terrestres, podendo ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. Eles tendem a rugir de uma maneira muito característica, começando com alguns rugidos profundos e prolongados, que gradualmente se transformam em rosnados mais suaves. Esse rugido é usado para ameaçar inimigos ou para alertar outros grupos de leões sobre os limites de seu território. Além disso, o rugido também é a maneira pela qual o leão macho afirma sua posição dentro do grupo, unindo os membros da Pride e garantindo que todos estejam cientes de sua presença. Quando as leoas e os filhotes ouvem esse rugido, eles se sentem seguros e protegidos, sabendo que o líder está no controle da situação. O rugido poderoso do leão macho não é apenas parte de seu instinto, mas também se tornou um símbolo icônico na mente humana, representando liderança e autoridade. No mundo dos leões, a linguagem corporal é igualmente crucial. Quando a Pride se prepara para a caça noturna, os membros começam a se aproximar fisicamente. Toques suaves na cabeça, esfregadas de focinho e lambidas gentis no rosto ou nas costas são maneiras pelas quais expressam ligação e afeto entre os membros do grupo. Essa proximidade física ajuda a fortalecer os laços dentro da Pride, assim como o contato e os gestos carinhosos em uma família humana aumentam a conexão entre seus membros. Na savana, os leões não dependem apenas da força, mas também da coordenação e de táticas de caça eficientes. Eles são predadores versáteis, escolhendo suas presas com base em diversos fatores, como tamanho, velocidade e condição de saúde da presa. As presas favoritas dos leões geralmente são grandes herbívoros, como antílopes, búfalos, zebras e, ocasionalmente, girafas. Essas presas fornecem carne suficiente para alimentar toda a Pride e geralmente são alvos ideais porque tendem a se mover em grupos, facilitando o cerco e o ataque pelos leões. Quando caçam em grupo, os leões sabem como tirar proveito de sua superioridade numérica para cercar e abater a presa. Quando uma leoa avista uma presa à distância, ela utiliza uma série de sinais silenciosos para alertar os outros membros da Pride. Em seguida, o grupo se aproxima lentamente da presa, mantendo uma distância segura e utilizando a grama alta para se camuflar.
Os leões utilizam olhares, gestos e passos silenciosos para coordenar suas ações. Uma vez que estão suficientemente próximos, eles começam a cercar a presa de várias direções, preparando-se para o ataque. As leoas assumem o papel principal na abordagem e no ataque, enquanto os leões machos, com sua força superior, entram em ação quando necessário, especialmente contra presas grandes e difíceis, como búfalos ou girafas. No momento certo, as leoas líderes avançam, usando suas garras para derrubar a presa e mordendo o pescoço ou o focinho para sufocá-la. Dentro de uma Pride, quando os jovens leões machos atingem a maturidade, eles são expulsos pelo macho dominante para evitar a consanguinidade. Esses jovens leões então vagam sozinhos ou se reúnem em pequenos grupos, aguardando a oportunidade de desafiar e tomar o poder de outros machos. A luta pelo domínio é uma ocorrência frequente entre os leões machos, especialmente quando um deles deseja substituir o líder e obter acesso aos recursos e ao direito de se acasalar com as fêmeas do grupo. Os leões nômades também podem desafiar o macho dominante da Pride para tomar seu território e as fêmeas. Nessas batalhas, habilidade e força são cruciais para alcançar a vitória. Tudo começa com rugidos ameaçadores, usados para demonstrar poder e intimidar o oponente. Os leões machos utilizam suas garras afiadas e mandíbulas poderosas para tentar derrubar o adversário. Nesse momento, a juba do leão serve como uma proteção, absorvendo parte dos impactos das garras e mordidas do oponente. Embora a luta seja breve, ela é extremamente feroz. No final, aquele que não tiver força e habilidades suficientes será dominado e expulso do grupo ou do território da Pride. O resultado da batalha pode perturbar a vida do bando de leões, pois, se o líder for derrotado, seu sucessor eliminará os filhotes do grupo para substituí-los por seus próprios descendentes. Nesse momento, as leoas terão que lutar para proteger seus filhotes, ou ficarão presas na dor de perdê-los e aceitar a mudança. Essa é a dureza da lei da natureza e o preço a pagar para alcançar o auge do poder e da força na savana africana. O leão macho dominante já passou por inúmeras batalhas, suficientes para afastar os jovens e inexperientes leões que ousam desafiá-lo. Depois de expulsar o intruso, o leão dominante retorna, soltando um rugido de vitória, reafirmando sua autoridade perante o bando. Nesse momento, ele não é apenas o protetor, mas também o líder, assim como Deus lidera e protege seu rebanho, como está escrito no Salmo: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Os leões não enfrentam apenas seus próprios semelhantes, mas também devem proteger seu território e suas presas de outros predadores. Com sua força e superioridade como espécie, os leões tendem a dominar predadores menores como chitas, leopardos e até cães selvagens africanos. Os leões podem facilmente roubar as presas desses animais e eliminar cães selvagens solitários. A densidade populacional dos cães selvagens é baixa em áreas onde há mais leões. Por outro lado, leões idosos e feridos podem se tornar presas dos cães selvagens africanos. E a rivalidade mais intensa na savana africana é, talvez, a batalha contínua entre leões e hienas, duas espécies que compartilham até 58,6% da mesma dieta. As hienas frequentemente aparecem durante as caçadas dos leões,
prontas para se lançarem e roubar a comida. Elas aproveitam a superioridade numérica e suas mordidas dolorosas para causar confusão e afastar as leoas, que já estão exaustas após uma caçada árdua. Nesse momento, o leão macho provará sua coragem e força como o rei dos animais. Ele soltará rugidos poderosos e se lançará para afastar o bando de hienas. E se não forem numerosas o suficiente, as hienas terão que fugir diante da força do leão macho. Embora não possam enfrentar os leões mais fortes da savana africana, as hienas foram dotadas por Deus com métodos especiais para sobreviver no mundo selvagem e implacável. As hienas, com o nome científico crocuta, são mamíferos carnívoros da ordem dos felídeos e são os membros mais destacados da família Hyaenidae. Das 4 espécies principais de hienas no mundo, a hiena malhada é a maior e mais comum na savana africana. As hienas existem há muito tempo na história evolutiva dos animais. Fósseis de hienas antigas foram encontrados, datando de cerca de 10 a 14 milhões de anos atrás. Inicialmente, elas estavam amplamente distribuídas por toda a África e Ásia, mas com o tempo, as hienas malhadas evoluíram e se adaptaram perfeitamente ao ambiente da savana. Ao longo de milhões de anos de evolução, elas aprenderam a aproveitar todos os recursos disponíveis no ambiente, tornando-se predadores e necrófagos extremamente eficientes. A hiena malhada destaca-se por sua pelagem de cor marrom amarelada, salpicada com manchas pretas irregulares, o que lhe proporciona uma camuflagem perfeita nas altas gramíneas da savana. Com uma altura de cerca de 70 a 90 centímetros e pesando entre 40 e 86 quilos, a hiena malhada tem um tamanho ideal para enfrentar outros predadores notáveis da África, como a chita e o leopardo, sem estar em desvantagem. Uma das características mais marcantes da hiena malhada é a estrutura de suas mandíbulas e dentes extremamente poderosos. A força de mordida de uma hiena malhada pode chegar a 1.100 libras-força por polegada quadrada, sendo a mais forte entre os mamíferos predadores terrestres. Isso lhes permite esmagar os ossos das presas com facilidade, consumindo tudo, desde a carne e pele até os ossos, sem deixar nada além de pó. A hiena tem pernas dianteiras longas e fortes, combinadas com pernas traseiras mais curtas, criando uma postura característica de andar curvado. Embora isso a torne não a espécie mais rápida da savana, ajuda-a a correr com resistência e durabilidade em longas distâncias. Essa habilidade é muito útil em caçadas prolongadas, quando a hiena deve perseguir a presa até que ela esteja exausta. A hiena não se baseia apenas na força de sua mandíbula para caçar e se alimentar de carniça. Ela também é conhecida pela sua coordenação em grupo e táticas de caça extremamente inteligentes. Ela costuma caçar mamíferos de tamanho médio e grande, como antílopes, búfalos e zebras. Esses animais não só fornecem carne suficiente para todo o grupo, mas também são presas que podem ser facilmente isoladas e derrubadas quando estão exaustas. A hiena manchada é frequentemente conhecida como um animal que se alimenta de carniça ou como um ladrão especializado em roubar presas. No entanto, esses animais também são caçadores habilidosos, sabendo como aproveitar suas vantagens biológicas para caçar de maneira eficiente. Sua audição e olfato extremamente aguçados permitem que a hiena detecte presas ou carniça a grandes distâncias. Quando detecta uma presa, a hiena não a ataca imediatamente, mas se aproxima lentamente,
mantendo uma distância suficientemente próxima para observar sem assustar a presa. Quando chega o momento certo, o grupo de hienas começa a cercar, dispersando suas forças para isolar os membros mais fracos da presa. Com suas pernas fortes e resistência impressionante, a hiena pode perseguir a presa por várias horas. Finalmente, quando a presa está completamente exausta, o grupo de hienas ataca, utilizando suas mandíbulas afiadas para derrubar a vítima. Esse método de caça altamente coordenado é resultado da estrutura social matriarcal muito única, onde as hienas fêmeas, especialmente a fêmea alfa, ocupam a posição de domínio. O grupo de hienas, chamado de clã, geralmente tem de 10 a 80 membros, e a fêmea alfa é a individual com o maior poder. As hienas manchadas fêmeas têm níveis mais altos de testosterona do que os machos, mesmo antes do nascimento, o que ajuda a desenvolvê-las em tamanho e força superiores aos machos. É por isso que as fêmeas frequentemente mantêm o poder e tomam as decisões no grupo, desde a escolha de parceiros até a divisão do alimento. A hiena malhada, também conhecida como hiena risada, deve seu nome ao fato de que frequentemente emite um grito alto, acompanhado de risadas frenéticas, sendo um dos sons mais reconhecíveis da África. A hiena malhada possui um repertório sonoro amplo, com sons que variam de uivos, uivos rápidos, grunhidos, gemidos, murmúrios, risadinhas, gritos, rosnados, risadas leves, risadas fortes, gemidos e murmúrios baixos, entre outros. Normalmente, um uivo agudo indica medo ou submissão, enquanto um uivo grande e mais grave expressa agressividade. Quando uma hiena fêmea jovem detecta o cheiro de uma presa nas proximidades, ela não rosna nem ataca imediatamente. Em vez disso, ela emite um som suave como um sinal para alertar os outros membros do grupo sobre a presença de alimento. Em resposta, as outras hienas no grupo também emitem sons, como uma forma de confirmar que receberam a mensagem e estão se aproximando. O som das hienas não é apenas um meio de comunicação, mas também uma maneira de manter a ordem no grupo. Além dos sons, as hienas também usam a linguagem corporal para se comunicarem entre si, com uma variedade de posturas complexas na comunicação. O ritual de saudação entre os membros do clã inclui 2 indivíduos ficando lado a lado e virando-se em direções opostas. Além disso, após abater a presa, a fêmea líder do grupo se aproxima primeiro da presa e lambe o rosto da mesma. Depois, vira-se e toca o nariz com os outros membros do grupo para marcar seu poder. Quando assustada, as orelhas da hiena se abaixam, geralmente acompanhadas de exibição de dentes e a crista achatada. Quando atacada por outra hiena ou por cães selvagens, a hiena abaixa a parte traseira do corpo. Antes e durante a luta, a cabeça da hiena é erguida, as orelhas ficam eretas, a boca fechada, a crista é levantada e a parte traseira do corpo é elevada. O rabo da hiena geralmente fica abaixado em um estado neutro, embora possa mudar de posição dependendo da situação. Quando tende a fugir de um atacante, o rabo se curva para baixo, em direção ao abdômen. Durante uma luta, ou quando está excitada, o rabo é levantado acima das costas. Ao se aproximar de um animal dominante, a hiena inferior caminha com os joelhos das patas dianteiras para se submeter. Na família das hienas, o poder de dominação no bando não é imutável e pode ser desafiado. Quando uma hiena fêmea jovem e forte sente que tem força suficiente, ela pode desafiar a fêmea líder atual para conquistar a posição dominante.
Essa batalha pode durar um longo período e inclui comportamentos ameaçadores, desde confrontos com olhares fixos, grunhidos, até combates diretos. Para vencer essa batalha feroz, a fêmea deve demonstrar força, habilidades de combate e capacidade estratégica. Se a fêmea dominante perder, ela será rebaixada a uma posição inferior. E a fêmea vencedora assumirá o papel de nova líder, podendo controlar o clã, decidir o acesso às melhores fontes de alimento e o direito de acasalar com os machos. Cada clã de hienas controla uma área extensa que pode chegar a 100 km². A invasão do território de outro bando geralmente leva a intensas guerras territoriais. Essas batalhas geralmente ocorrem sob a liderança da fêmea dominante, com a participação de todos os membros do clã. As hienas malhadas não só têm que lidar com ameaças de seus próprios congêneres, mas também de outros predadores concorrentes. Entre eles, não se pode deixar de mencionar o inimigo natural, o leão, com confrontos ferozes por disputa de alimento ou simplesmente para afugentar e eliminar rivais. Enquanto os leões têm vantagem em termos de tamanho e força, as hienas possuem vantagem em número e coordenação dentro do clã. Quando atacado por leões, o clã de hienas tenta desorientá-los, atacando de várias direções, sobrecarregando os leões e forçando-os a recuar. No entanto, se os leões agirem em grupo e tiverem força suficiente para dominar as hienas serão obrigadas a fugir e abandonar a comida. Além disso, os cães selvagens africanos também são concorrentes formidáveis das hienas. Em termos de coordenação em grupo, as hienas podem não ser tão numerosas e coesas quanto os cães selvagens africanos. Isso as torna vulneráveis a serem dispersas pela matilha de cães, criando brechas para que seus oponentes roubem sua comida e as forcem a fugir do campo de batalha. Um dia se passa, e na suave luz do amanhecer da savana africana, os cães selvagens africanos, também conhecidos pelo nome científico Lycaon pictus, acordam para começar um novo dia. O nome Lycaon pictus significa cão pintado, um nome que combina perfeitamente com seu pelo diversificado e manchado, cheio de cores, como uma obra de arte concedida por Deus. Essa espécie é uma das mais sociais caçadoras da Terra, vivendo em grandes matilhas coesas, onde compartilham responsabilidades para sobreviver às duras condições da savana. Os cães selvagens africanos existem há milhões de anos, evoluindo ao longo do tempo para se tornarem predadores sofisticados. Fósseis e pesquisas genéticas indicam que seus ancestrais se separaram de outras espécies de cães há cerca de 3 milhões de anos. Com o passar do tempo, eles se adaptaram perfeitamente ao ambiente árido, transformando a savana em seu lar insubstituível. É muito fácil reconhecer os cães selvagens africanos pelo seu pelo vibrante, com manchas de amarelo, preto e branco intercaladas, sendo que não há dois indivíduos iguais. Este pelo não é apenas um sinal distintivo, mas também um símbolo de diversidade, refletindo a criatividade ilimitada de Deus. Cada cão selvagem africano pesa, em média, entre 18 e 36 quilogramas e tem cerca de 75 centímetros de altura, medidos a partir dos ombros. O que os distingue são suas grandes orelhas redondas, que os ajudam a ouvir sons distantes. Além disso, suas pernas longas e fortes lhes permitem correr a velocidades de até 60 km por hora durante as caçadas.
A estratégia de caça dos cães selvagens africanos é baseada na coordenação em grupo. Em estudos sobre o comportamento dessa espécie, os cientistas descobriram que, antes de iniciar uma caçada, os membros da matilha realizam um comportamento peculiar. Eles espirram para que o grupo vote se devem começar a caçar ou não. Cada cão selvagem na matilha pode participar desse processo. Quando um número suficiente de membros espirra, isso sinaliza o consenso do grupo e a caçada é iniciada. Os cães líderes, ou aqueles de posição mais elevada, geralmente espirram primeiro, e se receberem apoio suficiente de outros membros, a matilha toda começará a se mover. Uma caçada típica começa quando a matilha silenciosamente se aproxima da presa. Geralmente antílopes, zebras ou, às vezes, animais maiores como búfalos africanos. Após abater a presa, toda a matilha compartilha o resultado, garantindo que todos os membros, desde os filhotes até os mais velhos, recebam sua parte. Isso é uma prova do espírito de partilha e amor, valores que o cristianismo sempre exaltou. A taxa de sucesso de suas caçadas chega a 80%. Maior do que a de qualquer outro predador na savana, demonstrando sua eficiência e disciplina. Os cães selvagens africanos vivem em uma comunidade chamada matilha, pack, com uma estrutura social rígida, semelhante à forma como nós, humanos, encontramos conforto e força na fé e na comunidade religiosa. Eles são tão ligados uns aos outros que, se um cão selvagem africano for separado de sua matilha, ele pode entrar em depressão e até morrer devido à síndrome do coração partido. A matilha de cães selvagens africanos geralmente consiste de 2 a 27 indivíduos, com uma estrutura social rígida e divisões de tarefas bem definidas. Cada matilha tem um casal alfa, formado por um macho e uma fêmea dominantes, que normalmente são os únicos com direito a acasalar e se reproduzir. Os outros membros da matilha, incluindo os descendentes desse casal, ajudam a cuidar dos filhotes, caçar e proteger o território. Essa hierarquia não apenas garante que a matilha funcione de maneira eficiente, mas também minimiza conflitos internos, permitindo que os cães selvagens encontrem equilíbrio e estabilidade em um mundo cheio de perigos. Para sustentar a vida em grupo, os cães selvagens africanos desenvolveram um sistema de comunicação complexo e sofisticado, essencial para manter a coesão e a eficiência da matilha. Eles utilizam uma variedade de sons, incluindo latidos e rosnados, para transmitir mensagens específicas. Seu longo uivo, que pode ser ouvido a uma distância de 3 a 5 quilômetros, permite que os membros da matilha se encontrem quando estão perdidos ou quando é necessário se reunir. Esse uivo não é apenas um chamado, mas também uma declaração de presença, alertando os rivais sobre a força e o número da matilha, servindo como um lembrete do poder e da presença da comunidade. Além dos sons, os cães selvagens africanos utilizam a linguagem corporal para se comunicar, uma forma de comunicação que, por vezes, é até mais eficaz do que palavras. Quando um cão selvagem quer demonstrar dominância, ele se posiciona de forma ereta, com a cauda erguida e as orelhas voltadas para frente. Por outro lado, ao expressar submissão ou evitar um conflito, eles abaixam a cabeça, pressionam as orelhas contra a cabeça e retraem a cauda. O olfato também desempenha um papel crucial na comunicação dos cães selvagens africanos. Eles possuem glândulas odoríferas nas patas, no corpo e especialmente na região anal, o que lhes permite deixar sinais de cheiro para marcar território e se reconhecerem.
Quando um membro da matilha esfrega o corpo em uma árvore ou no chão, ele deixa um rastro de cheiro característico, ajudando os outros membros a identificar as áreas marcadas e evitando a invasão por outras matilhas. Dentro da matilha de cães selvagens africanos, os membros respeitam a autoridade do casal dominante, mas isso não significa que não haja competição. Às vezes, machos jovens ou fêmeas fortes desafiam a posição do casal dominante, embora essas disputas de poder sejam raras devido ao alto espírito comunitário da matilha. Embora os conflitos internos sejam incomuns, os membros da matilha ocasionalmente precisam lutar para afirmar sua posição, especialmente quando os recursos são escassos. Por exemplo, após uma caçada bem-sucedida, a divisão da comida pode causar tensões se os recursos forem escassos. No entanto, na maioria dos casos, o compartilhamento do alimento ocorre de maneira ordenada, respeitando os papéis e as hierarquias dentro da matilha. Os membros mais fracos ou mais jovens geralmente recebem sua parte por último, demonstrando respeito e disciplina dentro da organização do grupo. Isso nos faz lembrar de como o cristianismo incentiva seus fiéis a cuidarem e apoiarem uns aos outros, especialmente os mais vulneráveis na comunidade. Quando uma matilha de cães selvagens africanos encontra outra, a disputa por território ou fontes de alimento pode levar a batalhas ferozes. O confronto entre matilhas geralmente começa com rosnados e ameaças, uma demonstração de força e número de cada grupo. Essas batalhas são rápidas e intensas, com mordidas precisas direcionadas a pontos vulneráveis no corpo do oponente. A combinação de força, velocidade e coordenação eficaz entre os membros da matilha é o que determina o resultado. A savana não é apenas o lar dos cães selvagens africanos, mas também de muitos outros predadores, como leões, hienas e leopardos. Essas espécies não apenas competem com os cães selvagens africanos por território e alimento, mas também podem atacá-los para roubar suas presas. Essa intensa competição exige que os cães selvagens desenvolvam estratégias defensivas inteligentes para sobreviver. Quando enfrentam leões ou hienas, os membros da matilha de cães selvagens geralmente unem forças, cercando e atacando de várias direções para desorganizar a formação do oponente. Essa cooperação é um fator decisivo que os ajuda a proteger seu território e suas presas. No entanto, em situações em que o oponente é muito forte, a matilha de cães selvagens opta por uma retirada estratégica, evitando perdas desnecessárias, pois a sobrevivência da matilha é mais importante do que qualquer batalha. Isso nos lembra dos ensinamentos de Cristo sobre escolher o caminho da sabedoria, às vezes cedendo para manter a paz e proteger a comunidade. A savana africana é um lugar onde Deus criou um ecossistema rico e complexo, onde cada criatura desempenha seu papel na manutenção do equilíbrio natural. E nesse cenário natural, os predadores no topo da cadeia alimentar atuam como guardiões, preservando a ordem e a harmonia. Os leões controlam a população de grandes animais, impedindo seu crescimento excessivo. As hienas limpam o ambiente, reduzindo o risco de doenças. Os leopardos e os guepardos regulam o número de animais menores e mais fracos. O papel dos cães selvagens africanos no ecossistema é garantir que os animais mais fracos e idosos não esgotem os recursos do ambiente. Ao focarem em presas que não conseguem correr rápido ou que não têm saúde suficiente para escapar, eles ajudam a manter a população de herbívoros saudável e dinâmica.
Deus concedeu a esses poderosos predadores uma grande missão, sendo um elo crucial no equilíbrio do ecossistema da savana. No entanto, ele também colocou desafios severos, tornando sua sobrevivência e desenvolvimento incertos. Entre esses desafios, as mudanças climáticas estão alterando rapidamente os padrões climáticos, tornando as chuvas mais imprevisíveis e prolongando as estações secas. Isso é particularmente grave em regiões áridas como a savana africana, onde a escassez de água e alimento torna ainda mais difícil para predadores como leões e guepardos caçar suas presas. Além disso, os predadores da savana africana também enfrentam desastres naturais, como secas e incêndios florestais. As secas prolongadas podem tornar os recursos hídricos extremamente escassos, levando os animais a uma competição mais intensa do que nunca. Ao mesmo tempo, os incêndios florestais podem devastar vastas áreas de caça, forçando os predadores a migrar para longe em busca de alimento e refúgio seguro. A ameaça dos humanos às espécies selvagens torna-se ainda mais complexa. A invasão humana de terras para o desenvolvimento da agricultura e a expansão das áreas urbanas tem reduzido gradualmente os habitats naturais dos predadores. A Organização Mundial de Conservação, WWF, apontou que cerca de 75% dos grandes predadores da savana africana vivem fora das áreas protegidas. Essas regiões frequentemente são fragmentadas por estradas e cercas, dificultando a movimentação e a caça desses animais. Na Bíblia, o livro do Gênesis relata como Deus criou todas as criaturas da terra, desde os menores seres até os mais poderosos. Cada predador da savana africana, desde o guepardo, o leopardo e o leão, até as hienas e os cães selvagens africanos, exibe características e habilidades impressionantes, contribuindo para o equilíbrio milagroso do ecossistema. Deus deu ao ser humano a responsabilidade de cuidar e proteger essas criaturas, mas, paradoxalmente, somos muitas vezes a maior ameaça para elas. Por isso, devemos refletir e agir com compaixão, não apenas para proteger os predadores, mas também para preservar o equilíbrio natural que Deus criou. Na Bíblia, o livro de Mateus diz: observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Essas palavras nos lembram que Deus se importa não apenas com a humanidade, mas com todas as criaturas vivas na terra. E enquanto os grandes predadores da savana africana lutam pela sobrevivência, há raios de esperança que surgem dos incansáveis esforços de conservação. Em Namíbia, a reserva Niai Niai Conservancy é um exemplo notável. É uma das reservas de maior sucesso, onde as comunidades indígenas colaboram com conservacionistas para gerenciar os recursos naturais de maneira sustentável. Uma das histórias de sucesso mais notáveis é o projeto de conservação dos cães selvagens africanos no Zimbábue. Essa espécie já foi considerada uma das mais ameaçadas de extinção no continente africano. No entanto, graças à combinação de esforços de conservação no local e estratégias de conscientização comunitária, a população de cães selvagens africanos tem se recuperado gradualmente. Os esforços de conservação não são meras ações superficiais, mas sim provas claras de amor e compaixão que devemos ter pelo mundo natural. Esses esforços estão se expandindo, mas as ações de cada indivíduo são fundamentais.
Pense em como podemos contribuir, seja apoiando organizações de conservação, promovendo a conscientização da comunidade ou simplesmente compartilhando as histórias de luta e esperança dos predadores da savana. Somente assim estaremos verdadeiramente honrando a Deus ao proteger os tesouros mais preciosos que Ele nos concedeu.